Aí o Hernan falava assim, ó, me parece que só uma hecatombe para não acontecer. E aí, minutos depois, ele falou assim, ih, começou a mudar. Tanto que a gente fecha a live com o Hernan falando assim, ó, não sei se a gente volta amanhã com informação de renovação do Memphis, porque parece que tá enrolando. E tá cada vez mais enrolado. E a hecatombe parece que aconteceu mesmo, né, João? Antes de você trazer o que ele muito bem apurou nas últimas horas sobre Memphis Depay, o Bruno vai me ajudar a lembrar, a gente bater nos temas do Fala Fonte, conversando no grupo do WhatsApp. Eu escrevi ali, o clima tá meio estranho no Corinthians. Isso ontem de manhã. Ontem de manhã, tá. As fontes estão muito monossilábicas sobre Memphis Depay, sobre renovar. A gente, naquela altura, ainda acreditava que ele ia assinar ontem. E aí veio uma resposta muito simples. Hoje define. E aí eu até encaminhei pro Bruno. E a gente já começou a ter uma mudança de direção sobre ele renovar. Era perto de 11h30, meio-dia, mais ou menos. Porque isso, né, Bruno, começou a se enrolar assim desde o final de semana. Exato. Não foi? Porque, olha, primeiro, eu estava até conversando com o Fabrício, né, que também tem muitas informações, o Fabrício Bosio, e trouxe pra gente, né, Bruno? Inicialmente seria na sexta, ficou pro sábado, e o Corinthians falou assim, não precisa vir aqui, final de semana, tal, relaxa, vem na segunda-feira e assina, né, Bruno? Só que aí chegou na segunda, o Stabile, na segunda, foi depor no Ministério Público. Sim. Certo, João? Sim. E aí lá no Ministério Público, ele argumenta o seguinte, porque o Ministério Público podia pedir uma intervenção, não é isso? Judicial dentro do Corinthians. Exatamente. E um dos argumentos para ele mostrar que não seria necessária essa intervenção é que o Corinthians estava bem administrado e que, inclusive, talvez não renovasse com o Memphis justamente para mostrar, para ter essa credibilidade dentro ali do MP e mostrar que eles estavam colocando a casa em ordem. Então não seria preciso uma intervenção judicial. Isso na segunda. Na segunda. Aí falaram pro Memphis, amanhã vem para cá que a gente conversa. Sim. Amanhã ontem, né? E o Terça-feira. amanhã nunca chega. E aí chegou o dia de ontem e a hecatombe aconteceu, Bruno. Mas era uma hecatombe quase que bola cantada, né? A gente foi trazendo o pessimismo ao longo dos últimos dias. Como o João bem disse, ontem o clima já era de pessimismo quase que total nas conversas pela manhã, tanto dentro do Parque São Jorge como também no CT Joaquim Grava. Era muita fonte dizendo, olha, talvez não vá ser por aí a renovação, talvez não fique por aí. Para mim, e aqui é uma questão por enquanto de opinião, e depois entro nas informações, uma atitude 100% populista e política. Tudo bem que muita gente depois vai falar da questão financeira, se o Corinthians tinha ou não tinha condições, a dívida que já existe com o Memphis, se o salário era bom ou não, o marketing por trás, a publicidade. Mas o Corinthians, quando entrega a proposta para ele recebeu essa proposta, aliás, isso vai ser pano para manga, porque o Memphis falou sobre isso até em assinatura, em acordo. Quando o Corinthians manda a proposta para ele e ajusta as cláusulas, o Corinthians já tinha conhecimento que era capaz de arcar com tudo aquilo. Depois, se no futuro existisse uma pendência, logo seria resolvida ou não. Mas que o Corinthians, quando entrega a proposta, desenha a proposta e faz o ajuste, o Corinthians financeiramente e juridicamente estava preparado para resolver tudo isso. E depois vem a parte política, e o João conhece muito mais a parte política do que eu, mas mesmo quem não conhece muito percebe claramente que foi uma decisão do presidente Osmar Stabile por conta de pressão política, pressão de conselheiros, pressão de pessoas próximas. Porque todo o departamento de futebol, leia-se também comissão técnica, queria a renovação do Memphis Depay. O Marcelo Paz trabalhou para isso de forma insistente, o departamento jurídico trabalhou para isso de forma insistente, o departamento financeiro trabalhou para isso de forma insistente, mas veio a parte política mais uma vez. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. A gente pode começar a contar já com mais de uma mão o número de vezes em que o Osmar Stabile freia uma negociação, que vai totalmente contra o que pensava Departamento de Futebol e Comissão Técnica. É o caso do Alisson, é o caso do André, a venda frustrada para o Milan, entre outros pontos. Mas claramente ontem o Osmar Stabile toma essa decisão, pressionado politicamente, mas partiu dele, a decisão foi dele, de não renovar o contrato com o Memphis, de não aceitar o acordo que já havia feito com o Memphis Depay e os seus representantes, e por isso seguramente teremos aí uma briga jurídica, ou teremos uma grande briga jurídica por conta desse desacordo na reta final. E antes de passar a bola para o João e para você, Bruno, porque o assunto tem muitas vertentes, tem muitos braços, o Marcelo Paz, enfim, diretor executivo, diretor de futebol, só recebeu a notícia de que não renovaria poucos minutos antes de o Corinthians soltar a nota oficial, o comunicado oficial. O Marcelo Paz recebeu de antemão, mas muito próximo da nota oficial. O elenco e o técnico Fernando Diniz souberam através da imprensa. Souberam quando receberam ou quando partilharam a nota oficial. Então foi tudo mesmo feito por pressão política e por decisão do Osmar Stabile. Se eu trabalhasse num jornal,
Ou no site, mas acho que na manchete no jornal ficaria mais impactante, fica mais curto. Aquela coisa da banca? Isso, da banca, porque na manchete do site acho que é um pouco diferente, né? Um pouco mais longa. Depende se você lê no site, no celular. A manchete do jornal hoje seria, depois quero ver se que o Bruno trabalhou muito tempo. Você trabalhou em jornal? Não, o Bruno era do Lance, conheci. O Bruno era do Lance. Então, se eu fosse lá do Lance, eu colocaria Corinthians desestabilizado. Boa manchete? Na verdade, é até o que o Osmar brinca, né? Paz e estabilidade, que é ele e o Marcelo Paes. Paz e estabilidade. E é o que o Corinthians não consegue hoje. Nenhum... O Bruno listou, são 5 só esse ano. Assim, eu não vou fazer nenhum tipo de... dar a entender que existe uma rixa entre Marcelo Paes e Stabile, porque isso não é informação. Mas existe sim um descompasso entre CT e Parque São Jorge. São 5 já nesse ano. Vamos colocar a venda do André, a contratação do Alisson, a contratação do Rony, a contratação do Kaique e a renovação do Memphis. 5 que o Marcelo Paes liderava, que considero como uma situação, o Bruno pode detalhar mais, avançadas nas 5, e as 5 não aconteceram. Por pressão do Parque São Jorge, mas principalmente em todos os casos, por decisão do presidente Osmar Stabile. Ô, João, qual que é essa... chegou a 300, eu já vou contar ali de bastidor do clube, tá? Foi. O que a Lili passou pra gente, eu já vou passar aqui, tá? De como os jogadores reagiram, como foi a conversa com o Diniz, como foi a conversa entre os jogadores. A gente tem bastante coisa pra gente falar e também do futuro dessa parte jurídica toda. Mas antes eu queria entender o seguinte, qual que é o argumento de quem convenceu o Stabile a não assinar? Porque falou assim, é uma questão política. Tá? Qual que é essa questão política de não assinar? É entender que o clube não teria condições financeiras de bancar esse novo contrato? É isso? São 2 pontos. Eu vou tentar dividir a questão. A ligação financeira, ela passa muito pelo que o Bruno falou, sobre o Corinthians precisar, mais do que precisar mostrar que tentar corrigir uma rota. Sei. Tá batendo 3 bi de dívida, se é que já não passou, o último balancete é de abril, então são 3 meses que já tem, não está atualizado isso, possivelmente passou de 3 bi a dívida. Então você está falando de um clube que precisa mostrar para a sociedade que não precisa de uma intervenção judicial. Eu acho que o Corinthians ele precisa mostrar e precisa fazer. E aí, mesmo que seja cortando na carne, em algum momento você precisa fazer. E tem Nesse sentido, eu não consigo criticar a não renovação. É um ponto. Eu conversei com uma pessoa ontem que ela falou exatamente isso. Como é que eu vou no Ministério Público, o Osmar vai no Ministério Público e ele fala, eu tenho um plano para readequar as finanças do Corinthians. A gente está trabalhando aqui numa estruturação para em 5, 10 anos o Corinthians conseguir andar como um clube saudável. E eu renovo um contrato que eu não tenho certeza que eu vou conseguir pagar. Porque essa é a realidade. Claro. Ainda que houvesse minimamente um acordo com o staff do Memphis, não havia segurança de que o Corinthians ia conseguir pagar. Então, porque esse é um ponto. Porque a gente fala assim, mas já estava tudo encaminhado para justamente essa dívida anterior de 70 milhões ser reduzida para 40 e ser parcelado ao longo do próximo contrato. Certo? Sim. Por isso seria importante renovar. Só que a gente fala isso como se fosse garantido que o Corinthians pagaria. E não pagaria. Seria uma nova dívida. Tem valores atrasados com o elenco agora, inclusive. Então. E é exatamente isso. Como que você vai assumir um contrato de 2 anos que as pessoas do clube falam em 120, 150, algumas em 100. Mas enfim, são 3 dígitos de milhões de reais. Para 2 anos, com um salário, uma parte de premiação atrasada com o elenco. Uhum. Inclusive, no final de semana, teve uma fala, se eu não me engano, do Gustavo Henrique sobre isso. Sobre o incômodo. Teve aqui pra gente. E aí, assim, e você vai na CNRD, que você tem o bloqueio hoje, e você pede para, derruba o meu transfer da CNRD, que ali na frente, alegando boa-fé, que ali na frente eu vou pagar 2 parcelas e a gente... Como você consegue alegar boa-fé para conseguir escrever jogador se você está contratando um cara mais caro? O presidente do Cuiabá falou com a gente semana passada, ele fala, parece que o Corinthians não está devendo. Uhum. E assim, eu sei que o torcedor fica bravo quando a gente publica. Eu acho que o torcedor... Ele fica incomodado, mas assim, nunca tá errado quem cobra. Errado tá quem deve. Claro. Não, e outra coisa, o torcedor, Bruno, o torcedor, ele fica chateado com a não renovação. Mas o torcedor também é o mesmo que pede pro clube ser equilibrado nas contas. Que critica o dirigente quando não consegue fechar as contas. Mas, ô Vicari, tem muito torcedor, sim, que olha mais a parte técnica e tática, mas também tenta olhar o lado financeiro e fazer esse equilíbrio. Mas, enfim, é só a minha interpretação, enxergando e vendo tudo de longe. A maior revolta aqui não é se renovou ou não por questões financeiras ou por questões técnicas e táticas. É, sobretudo, por ter aberto negociações, por ter feito uma proposta, por ter alimentado uma novela durante dias, semanas, passando a ideia de que tinha condições para arcar com essa proposta, com esse projeto, com todas as ideias apresentadas para o Memphis, e de repente, da noite para o dia, porque foi claramente da noite para o dia, praticamente da noite para o dia, falar que não. Então, o torcedor meio que se sente enganado, ele foi frustrado, passou mais de um mês acreditando, porque todo mundo dizia que não, nós vamos, nós podemos, nós queremos, e aí chega na última hora, também por questão política, não só financeira, mas por questão política, o presidente puxa a pasta para ele e fala que não vou renovar. Então, é a vergonha também, tem uma questão de vergonha do torcedor de, enfim, não só entre eles, os próprios corintianos, mas entre os rivais, a percepção de que o Corinthians tentou durante um mês e não conseguiu.
mesmo tendo exportado, mesmo tendo externado que tinha condições para tal. Então, é exatamente o que a Lari mandou aqui no chat, ó. Tô com nojo do meu time. Tinham que ter pensado nisso antes de toda essa novela ridícula. Porque teve uma reunião do conselho uma vez, uma reunião quente, enfim, o conselho batendo boca, que é uma coisa normal no Corinthians. E o Osmar, ele sai, tem ali um pessoal da imprensa, e ele conversa, algum jornalista pergunta, presidente, e o Memphis, vai renovar? E ele fala, para mim ali é muito claro, não há verba provisionada para o Memphis no segundo semestre. Eu lembro, a gente noticiou isso aqui, eu lembro. Ou seja, não está no meu plano ter o Memphis no segundo semestre. Uhum. Por que não estava? Essa que é a questão. E aí vem um argumento que usaram muito para mim ontem. Por que demorou para esse último mês inteiro de negociação? Porque houve um esforço do departamento financeiro, do departamento de marketing, para que se tentasse viabilizar a contratação do Memphis, justamente por ser um nome que o Diniz quis muito até o último momento, contar com o Memphis, e o Paz quis muito. A parte do Paz, o Bruno consegue complementar comigo, eu, pensando nisso, o Memphis negocia, ganha mais tração quando o Wesley começa a melar no Corinthians. Porque o Corinthians percebe que não vai conseguir escrever outra pessoa. Uhum. Não vai conseguir escrever o Wesley. Então tem que fazer acontecer com o Memphis. E aí começa a intensificar as conversas. Isso é muito difícil, porque ainda que você consiga fazer uma engenharia financeira, bom, você está devendo para o elenco hoje. Sim. Então, assim, você não está conseguindo know-how que você já tem assumido. E você vai assumir uma coisa mais para frente. Uhum. Ontem a gente falava, quando foi o sorteio da Libertadores, o Daniel Bocato estava viajando com o Hernan e a gente conversava, algumas pessoas estavam lá, a gente fez uma apuração em conjunto. O que o Corinthians, desde aquela época, falava é que o pacote Memphis, para o financeiro, custava parte de quase 7 milhões de reais. Por mês? Mês. Então você tira isso hoje de um clube que tem essa dívida. É um alívio. Alívio. Desde o começo, a ideia do Corinthians era, não posso renovar porque eu não tenho dinheiro. Uhum. Então, o Osmar já falava isso desde o começo. Empresas parceiras, talvez a gente consiga viabilizar alguma coisa. E a partir de um outro momento, eu tive essa apuração também com o Bruno, o Corinthians chegou num patamar de falar, até 2 milhões de reais eu consigo assumir. Sei. E aí, o que passar disso, o Memphis veio com patrocínio. Consegue, mas também, vamos falar a verdade, consegue mais ou menos, né? Esse é o ponto. Não consegue hoje. É isso aí. Consigo, mas você está devendo os outros salários, então você não consegue. Nesse ponto, assim, eu vou dar uma opinião, carta Bruno Andrade, a informação é, não consegue. Desde o começo, a ideia do Corinthians era não renovar com o Memphis, porque precisava aliviar a folha. É uma das folhas mais caras do Brasil. Se não me engano, está só atrás de Palmeiras e Flamengo. E sofre muito para manter essa folha. Mesmo tirando o Memphis, ainda assim vai ser uma folha cara. E a opinião? Demorou muito para encerrar a novela. Se o Osmar chega em maio e fala, não consigo, eu não vou renovar com o Memphis Depay, eu agradeço pelo serviço prestado. Mas era isso, João. A gente vai sentar ali na frente e vai negociar o pagamento da dívida. Ele vai vir aqui depois da Copa, se despedir da torcida e muito obrigado. Sai como um ídolo, sai como o torcedor. Quem assinou, quem fez esse primeiro contrato não foi a nossa direção, foi outra. Exatamente. O Hernan tem trazido muito isso assim. Isso. Se o Osmar assina, a dívida vira dele. A dívida vira dele, exatamente. Porque aí ele está assumindo a dívida passada. Ele está refinanciando a dívida passada e assumindo uma nova. Exatamente. Se o Osmar assina, a dívida vira dele. Então, assim, eu entendo que é uma decisão muito complicada de se tomar. Principalmente num clube que deve 3 bi. Exato, e com quantos milhões? Mais de 20 milhões querendo que o Memphis fique. E é a iminência, sim, o torcedor tem razão, é a iminência de um novo transfer ban. Mas aí o que ontem também, durante algumas conversas, me falaram, poxa, mas olha o que a gente já pagou do Félix Torres. Soma o que a gente já pagou do Rodrigo Garro. Uhum. Soma o que a gente pagou do Matias Rojas, que não tem um gol no Corinthians. O Matias Rojas não teve um gol no Corinthians. Não, e o Rojas é um exemplo de uma dívida nova feita. Saiu com um contrato inteiro. Exatamente. Saiu o contrato inteiro. E de uma multa maior ainda do que o Corinthians devia. Você está falando de quase 150 milhões de reais. Olha aí. 3 jogadores. E o Rojas que não fez nem um décimo do que o Memphis fez. Exatamente. Ô, Bruno, o Marcos Barreto mandou aqui, a questão nunca foi essa da financeira, exatamente o que o Bruno está falando. Nessas 2 semanas, o Corinthians sabia se podia ou não arcar, mas mesmo assim ficou negociando. É isso que o incomoda. E tem uma mensagem aqui do Maicon, falou o seguinte, que conta doida é essa, que o valor era de 40 milhões e vai para 80. Chama juros. Porque assim, isso daí é legal a gente explicar, né, Bruno? A dívida total é de atrasado, né? A dívida que o Corinthians tem com o Memphis, que deixou de pagar, bate quase 80 milhões de reais, 77 milhões de reais. Exatamente. O Memphis, para renovar o contrato, ele... abriria a mão de toda essa parte. Ele abriria a mão, exatamente, das multas e dos juros do que não lhe foi pago anteriormente. É isso. Que é o que está sendo acumulado desde 2024. Então, quando ele abre mão da multa em cima do que não foi pago e dos juros, cairia de 77 para 42. A partir desse momento agora, eu acho que ele vai querer tudo também, né, Bruno? Ele vai querer tudo, ou seja, os quase 80 milhões de euros, e arrisca o Corinthians de ver o Memphis entrando na justiça para cobrar até esse próprio salário, esse próprio novo contrato, que ele não vai ter vínculo mais. Porque o Memphis, é só pegar a nota oficial dele, o comunicado oficial dele, ele fala em acordo e até em assinatura.
Se a gente for levar o pé da letra, e eu tomei aqui o cuidado de falar com alguns advogados, enfim, conhecedores de leis do esporte, muita gente defende que se houve assinatura, e mesmo que não houvesse assinatura, tá? Podia até ser um acordo verbal, mas acreditando que existiu uma assinatura, ou de proposta, com os termos, com as cláusulas, com as condições, ou, claro, o contrato final, mas seja qual for o lado, se é só a proposta oficial com todos os detalhes assinada, ou até mesmo, claro, e principal, o contrato e o Corinthians descumpre, o Memphis tem o direito de entrar na justiça para cobrar todos esses valores que foram prometidos a ele de forma, enfim, escrita, que é a tal proposta vinculante. Ou é o contrato original ou a proposta vinculante. E conversando com outro advogado, ele explica o seguinte: o fato de o Corinthians não registrar esse contrato na CBF, que é a confederação com a qual o Corinthians tem ligação, só de ter assinado anteriormente o contrato entre eles, mas sem registrar, isso por si só já se configura um contrato. E me explicaram o seguinte: artigo 86 da Lei Geral do Esporte, eu vou ler aqui qual é a lei, que é a seguinte: o contrato especial de trabalho esportivo vai vigorar independentemente de registro em organização esportiva, no caso leia-se CBF, e não se confundirá com o vínculo esportivo. Resumindo, se o Memphis assinou uma proposta e, consequentemente, um contrato, mesmo que ele não tenha sido registrado na CBF, ele pode, se quiser, ele, a parte jurídica, ele, a parte dos seus representantes, cobrarem esses valores prometidos por um novo contrato. Essa vai ser a discussão jurídica, certo? Porque, como o Bruno falou bem, naquela postagem do Memphis, tem alguns pontos para a gente aprofundar em cima do que o Memphis escreveu, e o Memphis já prometeu que também vai dar uma entrevista para explicar e para cair atirando, né? Mas ele fala o seguinte, primeiro, e depois a gente aprofunda isso, que ele ficou sabendo pelas redes sociais, e a Lili já tem informação disso, eu vou passar aqui para vocês, e ele fala assim: agora eu vou na justiça para fazer valer tudo que está no contrato em vigor. Então ele fala, da maneira como o Memphis fala... No entendimento dele já tem um contrato... O entendimento dele já tem um contrato válido. Sim. E aí essa passa a ser a questão jurídica a ser discutida, não é, João? Se isso já está valendo ou não, a partir do que ele assinou, conversou ou se entendeu com o Corinthians. Porque existia desde o começo o entendimento. O Memphis não vai viajar para o Brasil se não tiver um acordo. Isso aí. Está inclusive na nossa matéria no espn.com.br. Ele viajou, ele faz um exame na quarta-feira, na quinta-feira ele vai ao CT, ele faz mais exames físicos, ele vai ele conversa com o Marcelo Paz, ele conversa com o Diniz. Então, o que está na matéria lá, até completando e acrescentando o que você está falando, a matéria está no espn.com.br e é assinada pela Lili. Ele estava de férias na Espanha, certo? Sim, e falou o seguinte, ó, eu vou para o Brasil fazer os exames e começo a treinar assim que o meu novo contrato estiver assinado. O Corinthians manda para ele um pré-contrato, com tudo já acordado. A questão do salário, a questão do parcelamento da dívida antiga, tudo certo, e eles já chegaram a esse acordo. E aí o Memphis falou, eu só volto a partir do momento que a gente assinar. O Corinthians falou, vem pra cá, faça os exames. No momento em que você fizer os exames, a gente assina. O Memphis entendeu como, ok, então, já que tá tudo certo, eu vou, faço os exames e assino pessoalmente. Então ele veio pra cá, fez os exames e foi aprovado nos exames. Sim. Inclusive com alguns resultados, alguns testes físicos, e tá na matéria lá da Lili, até melhores do que o teste que ele fez há 2 anos, quando assinou o primeiro contrato aqui no Corinthians. Até porque, conhecendo o Corinthians, Bruno, eu tenho certeza que se ele tivesse sido reprovado, já tinha até imagem. Também tem isso. Em alguns lugares. Não, e aí seria um bom argumento pro Stabile falar assim, ó, gente, a gente queria, mas... Não dá, né? Como tentaram vender a ideia de que ele tem o joelho podre. Cara, exato. O Memphis estava jogando aqui há 2 meses. E pelo contrário, né? Até repetindo mesmo de férias e depois do período na Copa do Mundo, alguns testes físicos dele, de força, que esses testes também são feitos, eles estavam com resultados melhores. Ele tem contratou o preparador físico particular dele, que era o Diego, que era inclusive do Corinthians, tem uma relação muito próxima com ele, justamente para se preparar para voltar para o Corinthians. Existia, a informação inclusive também trazendo da Lili, uma expectativa de que ele estivesse em campo na quinta-feira. Exato. A ideia do Memphis era assinar na segunda, no mais tardar na terça, tanto que, de novo reforçando a informação que a nossa colega Lili Nascimento apurou, o staff dele já trabalhava com a possibilidade de ele pagar um voo particular. Isso. Pra Argentina. Ó, a gente vai chegar nessa história aí de como ele conversou com o Diniz e com os outros jogadores. Só pra gente completar ainda essa coisa essa questão, né, Bruno, de como juridicamente vai ser a partir de agora, vamos ver o que o Memphis publicou. Boa. Pô, cara, tem uma foto dele ali no meio do fogo. Você viu? Olha lá, e depois, ô Vicari, antes de você ler a nota, vamos recordar depois a mesma situação que o Milan poderia ter entrado na justiça esportiva, na FIFA, para cobrar a proposta que o Corinthians aceitou pelo André e depois voltou atrás. Mas isso é outro assunto, até para comparar com a situação do Memphis. Voltamos para o Memphis, pode aí falar a nota oficial dele, o comunicado. Não, mas essa comparação aí é boa. Olha só essa foto. Vai ferver, hein? Ele é bom de... Bom demais, cara. Isso aí será que é uma música?
Deve ser, né? Sabe o que me lembrou isso aí? Sabe o Titanic, os caras tocando aquele violino com o navio afundando? Então, navio afundando. É uma outra versão, mas é mais É uma versão, pode ser. E esse não é o Instagram oficial dele, né? É o secundário, onde ele posta, os jovens chamam de daily. Ah, esse é o daily? O daily dele. Você tem? Eu não consigo nem fazer o principal, quanto mais o daily. Mas tem esse daily aí. Normalmente no daily é que tem os recados, tem uns negócios diferentes, Eu sei porque minhas filhas têm. E aí ele postou nos dois, né? E minhas filhas não deixam entrar no daily. É. Sabia? Sou bloqueado. Mas a nota oficial é mais impactante, né? A nota oficial traz detalhes. Esse é o desabafo, né? Isso, no daily é onde você desabafa. E o ponto da nota oficial é que ele postou no Twitter, não satisfeito para ter certeza que o Osmar Stabile ia ver, ele postou no Instagram e marcou o Osmar Stabile. Ele marcou? Marcou. O Stabile? Isso é muito bom. Caramba. Ó, põe aí o like, hein? Como é que tá? Vamos lá, vai, pessoal. Quem tá chegando agora, deixa o like aí pra gente. Mas vamos ver, o Bruno falou a outra postagem, a postagem no Twitter, que talvez seja mais esclarecedora. Não sei se é tão ameaçadora, mas ela é mais direta, vamos falar assim. O tom é bem claro, né? O tom é bem forte, bem claro, que assim, fico muito incomodado. De novo, vou trazer nossa querida Lília Nascimento, que tá de férias. O Corinthians não deixa ninguém tirar férias. Não deixa, esquece. Tá louco? A setorista do Corinthians vai tirar férias? O cara descobriu pelo Instagram que não ia renovar. A gente já vamos entrar nisso. Só deixa eu colocar aqui a mensagem dele, lá no Twitter, e aí o Bruno e você me lembram da história do... Não, tem muito ponto. Do André também, né? Vamos lá. Do André. Eu vou ler aqui. Deixa eu pegar aqui o que o Memphis tweetou. Peraí. Deixa eu ver as mensagens no site também, ó. Vai chegar a 150 milhões de dívida e ele vai pedir ainda por danos morais, mandou o Mega. Será, hein? Que bagunça é essa? Cambada de dirigentes incompetentes que fica à frente do Corinthians. Quanta incompetência, mandou Arion Viana. E ainda tem gente que concorda com essa diretoria. Sumam do Corinthians. O pessoal tá bravo com a direção. Coloca aquele marcou o Stabile. Pode colocar. E aí eu leio a outra. Essa daí foi a que ele marcou, né? Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Muito decepcionado em ler o que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender o meu contrato por mais 2 anos. Então aqui nessa primeira frase, né, Bruno, já tem 2 coisas, 2 pontos. Primeiro, decepcionado em ler, ou seja, ele não foi avisado, ele soube, lendo aí em redes sociais, para não honrar o nosso contrato, o nosso acordo em vigor por 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso. Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo. Mas agora, sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção. Tem mais de quase 10 mil comentários aqui, ó. Pessoal falando com o Memphis. Ele foi muito claro e direto, hein, Bruno? Totalmente direto, foi bem detalhado, pormenorizado e até reforçando a informação da Lili, que o Memphis foi pego de surpresa, que acompanhou pela internet, pelas redes sociais, e o próprio comunicado dele diz isso, o que me explicaram agora, conversando com uma fonte de dentro do Corinthians, de que depois que ele vê, ele recebe uma ligação do diretor financeiro e ele já fala pro diretor financeiro, eu já vi, eu já tô sabendo. O diretor financeiro foi avisá-lo, mas ele já tinha conhecimento através das redes sociais. É uma loucura, cara. Deixa eu passar aqui, olha, depois a gente fala do André, tá? Dessa questão aí se... Vamos lá, vai, porque eu tô curioso com essa história também. Depois eu entro no que a Lili me passou do elenco. Mas vamos lá. Fica configurado ele ter assinado ou não? Como é que isso vai ser discutido agora na justiça, Bruno? E qual é a semelhança com o caso do André? Bruno, eu conversei com 2 especialistas, com 2 advogados, e aqui acreditando nas palavras, na apuração da Lili, mas sobretudo também nas palavras do próprio Memphis Depay. Vamos aqui então interpretar que o Memphis Depay assinou um contrato, o que assinou ali as minutas de um eventual contrato com o Corinthians. Os 2 advogados com quem eu conversei, um deles especialista em lei esportiva, não é só advogado da parte esportiva, é mesmo especialista, aliás, diversos jogadores, diversos clubes o contratam para defendê-los. O que ele me explicou se o Memphis de fato assinou um novo contrato e o Corinthians não cumpriu, ele tem total direito e até interpretar a própria nota do Memphis Depay. A nota do Memphis Depay não só é explicativa, como passa uma revolta. E aí eles compram a versão da revolta. Alguém que assina contrato e se mostra revoltado com o não cumprimento, esse tipo de personagem, esse tipo de jogador vai entrar na justiça, vai cobrar os seus direitos e a justiça o protege, porque se de fato ele assinou, ele vai usar isso contra o Corinthians. E tem a ver com a situação do André, mas se o João quiser complementar em relação a isso também, depois eu falo sobre o André. Mas com quem eu conversei, e resumindo, e querendo não monopolizar essa conversa, os 2 advogados garantem que, se ele assinou, ele tem o direito de cobrar na justiça não só a dívida pendente, os tais quase 80 milhões,
como esse contrato agora que ele não será mais, enfim, vinculado ao Corinthians. Por mais que esse contrato, como o Bruno falou, já não tenha sido efetivado ali na confederação. Né? Vou trazer uma resposta que eu tive agora de manhã, passei também para o Bruno. Tive o cuidado de perguntar para a direção do Corinthians, houve alguma assinatura com o Memphis? A resposta foi, não houve assinatura. De nenhuma das partes? Não, da parte do Corinthians. Da parte do Corinthians. A ligação é, o Corinthians não assinou nada. E a gente tem a informação se o Memphis assinou? Só que é o debate exatamente isso. A partir do momento que o staff do Memphis recebe o contrato do Corinthians, é um aceite sobre os termos? Isso, aí que tá. E aí o Memphis assina, faz 2 exames. Porque é isso, se o Corinthians manda, tá aqui, tá tudo certo, tudo, então eu vou te mandar o contrato para assinar. É isso. Mandou o contrato, o Memphis vai chegar lá. Essa é a proposta vinculante. Isso. Essa é a discussão. Ou seja, além da dívida na FIFA, que já é dívida existente, que essa não tem muita discussão sobre o Corinthians tem que pagar, ainda tem a possibilidade de ter que pagar a integralidade do contrato de 2 anos. Fala família, beleza? Mais um giro de notícias atualizados, exclusivos e importantes demais para vocês aqui no nosso canal do Coringão. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.